Olá, seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa. Hoje fazemos este episódio a partir de um espaço dedicado aos mais jovens, o Tubi Kid, localizado em Lisboa, mais concretamente em Telheiras. Aqui, o sonho e a brincadeira são as palavras de ordem. Neste espaço, todas as crianças são convidadas a expressarem-se tal como são, sem condicionalismos. Aliás, não é isso mesmo que é ser-se criança? E para complementar então aqui este nosso episódio, tenho já ao meu lado Sara Infante do Carmo, responsável pelo espaço Tubi Kid, a quem muito agradeço pelo facto de nos disponibilizarem este sítio incrível para mais um episódio das nossas Segundas de Conversa. E Sara, gostava que me falasse um bocadinho aqui deste espaço, que tipo de atividades é que promovem e o que é que podemos esperar de uma visita ao Tubi Kid. Então, podem esperar, antes de mais, muito obrigada pela vossa presença aqui. Tenho todo o gosto em receber-vos. A Tubi Kid funciona como uma componente de apoio social e temos 3 tipos de serviços. Temos os ateliês de férias escolares, que apoiam os pais que estão a trabalhar e as crianças estão em férias. Fazemos praia, piscina, fazemos vários passeios didáticos. E, entretanto, durante o ano letivo temos 2 serviços. Temos festas de aniversário, organizamos festas de aniversário aos fins de semana. E durante a semana temos as nossas famosas manhãzitas e tardesitas, em que recebemos crianças dos 18 meses até aos 4 anos, crianças que ainda não estão na creche, que estão com os avós, dando um pouco de apoio para os avós poderem ter mais espaço para eles, os pais em teletrabalho também para terem mais espaço. No fundo, aqui também é uma forma de apoiar nessas alturas mais complexas, não é? E aqui estão em segurança, estão felizes e muito bem acompanhados, não é? Exatamente, é isso Sara, mesmo. muito obrigado pela vossa eu. generosidade e por estarem connosco. Obrigada. Ora, e é então chegado o momento de darmos início à conversa de hoje, como lhe disse, em direto a partir do Tubi Kid. O tema que preparámos para si é cancro. Infantil és tu ou sou eu? São nossos convidados Ana Teixeira, pediatra no IPO, Filomena Pereira, diretora do Serviço de Pediatria no IPO e Maria de Jesus Moura, psicóloga clínica especialista em psico-oncologia pediátrica, também no IPO de Lisboa. Aliás, as 3 profissionais exercem a sua atividade no IPO de Lisboa. Hoje vamos tentar perceber concretamente quais as características associadas ao cancro infantil, como é que o tratamento é levado a cabo, uma vez que, como facilmente compreenderemos, trata-se de um grupo populacional muito específico e como é que se gera emocionalmente um quadro que muitas vezes é bastante complexo. É então chegado o momento de darmos início às Segundas de Conversa. Olá, seja bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. Hoje encontramos-nos no Tubi Kid, um espaço localizado em Lisboa, onde pequenos e graúdos, mas aqui entre nós, os mais pequeninos, são convidados a dar asas à imaginação e a sonhar alto. Até porque, tal sabemos, a partir do sonho que tudo se constrói, não é verdade? Ora, uma vez que estamos em setembro, o tão aclamado mês dourado de sensibilização, tenho aqui um ícone que não me deixa mentir, mês dourado de sensibilização para o cancro infantil, selecionámos como tema de hoje cancro. Infantil és tu ou sou eu? Será que o cancro se manifesta de forma diferente numa criança quando comparado com um adulto, porque ele próprio é diferente, ou estamos a falar mais concretamente de um hospedeiro com características diferentes? Portanto, será que uma criança é fisiologicamente diferente de um adulto e, portanto, também reagirá a um cenário de cancro de forma diferente? Ora, temos consciência de que este é um tema emocionalmente pesado e dada a particularidade do grupo populacional que atinge naturalmente. Porém, a tónica de hoje, e fizemos questão que assim seja, é sempre a da solução. Por isso, vamos tentar perceber aquilo que podemos fazer para lidar com uma doença que é bastante severa, numa faixa etária que, sejamos sinceros, não tem de estar preparada para lidar com um desafio desta natureza. E ora, por falar em desafios, tenho um para si. Gostava muito que utilizasse a caixa de mensagens que está disponível no Facebook para fazer as suas questões. Aproveite a presença das nossas convidadas para perguntar todas as dúvidas que tenha, curiosidades,
Diga-me também a partir de onde é que nos está a ver. Gosto sempre de saber qual é que é aqui a diversidade geográfica das pessoas que nos acompanham e se tem algum tema que gostava que tratássemos no futuro, pode também contar-nos e vamos ter certamente em consideração na preparação dos próximos episódios. E agora vou-lhe apresentar as minhas ilustres convidadas, que estão já aqui ao meu lado. Eu tenho então a honra de estar à conversa com Filomena Pereira, diretora do Serviço de Pediatria, Ana Teixeira, pediatra, e Maria de Jesus Moura, psicóloga clínica com especialidade em psico-oncologia pediátrica, as três no IPO de Lisboa. Sejam muito bem-vindas aqui às segundas de conversa e muito obrigado pela vossa presença. E ora, se calhar começo pela Filomena. Filomena, gostava de lhe perguntar... Concorda? Pode ser? Gostava de lhe perguntar o que é que pode levar ao surgimento de cancro em crianças. Portanto, quais é que são os fatores que podem promover o seu aparecimento? Pois aí está uma pergunta daquelas que talvez não devesse ter feito. Começámos logo bem, já começámos logo, mas a Filomena é uma pessoa incrível bem. Para responder a todas as porque, perguntas. exatamente, e é por isso que não se faz rastreio pediátrico, a etiologia do cancro infantil é completamente diferente da etiologia do cancro do adulto. Podemos pensar que, sei lá, a volta dos 10 a 15% poderá ter um qualquer componente genético, mas na sua maioria apenas sabemos sabemos o que é, não sabemos o porquê. Portanto, sabemos que é uma desregulação celular que ocorre, no fundo, até com mais frequência nos grupos etários em que o crescimento é maior. Podemos até comparar, sei lá, com rotundas com muito trânsito. As crianças em maior crescimento, em fases de maior crescimento, obviamente ter uma dinâmica de crescimento celular maior. Claro. E poderá, nesse tropeço do crescimento que acontece o cancro. Obviamente que não podemos descartar o ambiente que nós tão cuidadosamente temos vindo a estragar, na medida em que a criança nasce, não só, ocorre como ser vivo, não só quando é dada à luz. E, portanto, obviamente, está também a ser submetido a uma série de agentes que podem promover de algum modo. Que a mãe também está a ser submetida, em que todos estamos submetidos. Mas, diferentemente do cancro do adulto, em que na maioria deles, nomeadamente no cancro de pulmão, no cancro da bexiga, no cancro em que se identifica oncogenes, portanto, substâncias causadoras do cancro que propiciam isso, câncer da mama com uma grande predisponência genética, etc., predisposição genética e tudo isso, no câncer infantil, que se chama infantil só pelo grupo etário, porque claro, não é uma entidade, são múltiplas entidades, essa relação causa e efeito não é tão clara assim. E, portanto, talvez abra aqui porta à investigação, digo eu, uma vez que não é clara, há se calhar aqui um espaço grande para tentarmos perceber o que é que efetivamente pode promover esse surgimento. Sabe o que é muito difícil fazer? É escolher duas populações idênticas, uma com e outra sem. Sobretudo portanto, este tipo de população. Sobretudo este tipo de população, que ainda por cima isto não é uma população. Atenção, quando falamos em cancro pediátrico, não estamos a falar de uma população. Claro. Estamos a falar de imensas populações. Muito heterogéneas, por si só. Desde o período neonatal, define-se, enfim, grosso modo até aos 18 anos. Mas bem. São vários grupos etários com características diferentes em todos os aspectos também. Muito bem. Vou aqui passar para a Ana. Gostava de lhe perguntar se, quando falamos de tratamento, um adulto e uma criança reagem da mesma forma ao tratamento do cancro? Não, de todo, não é. São também dois mundos completamente diferentes. Em geral, as crianças respondem muito melhor, do ponto de vista clínico, à quimioterapia e também toleram muito melhor os efeitos adversos dessa mesma quimioterapia. Quando falamos em tratamento de cancro, falamos essencialmente em 3 tipos de tratamento: quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Mas, enfim, o mais comum é a quimioterapia e é muito melhor tolerada nos adultos e é muito diferente. Não há qualquer semelhança entre os protocolos de quimioterapia nos adultos e na criança. Mas diga-me, percebemos porquê, sabemos o porquê disso acontecer? Porque é interessante, repare, estamos a falar muitas vezes do mesmo medicamento, calculo eu, mas estamos a falar de cancros completamente diferentes. Cancros diferentes, e será que também é promovido pelo facto do hospedeiro ser diferente? A pessoa que está a contactar com o medicamento
é diferente, tem características distintas. Será que isso também pode justificar de algum modo? Sim, claro que sim. Ok. Sim. E diga-me uma coisa, a taxa de sobrevivência é a mesma num adulto ou numa criança? Falando do mesmo tipo de cancro. Há poucos mesmo tipo de cancros Ok. em pediatria e na oncologia em geral, mas globalmente as taxas de sobrevida em pediatria são muito melhores. O que é uma esperança, no fundo, O que é temos muito aqui, bom. ou seja, dentro de um cenário que é drástico, é ótimo podermos saber que temos ferramentas para o combater. Vou agora passar aqui para a Maria de Jesus e calculo que acompanhar casos de cancro seja sempre desafiante, independentemente da faixa etária em que nos encontremos. Mas daquilo que me é dado perceber, em crianças, certamente é ainda mais pesado. E por isso pergunto-lhe se, da sua experiência, e já lhe passaram inúmeros casos pelas mãos, os mais pequenos têm noção daquilo que lhes está a acontecer, têm noção do que é ter cancro e que têm efetivamente uma doença tão severa como um cancro? Bom, tenho que seguir o mesmo discurso das minhas Com certeza, colegas, claro. e adaptarmos um bocadinho aqui em termos das etapas de desenvolvimento. Muito bem. Porque, consoante as etapas de desenvolvimento da criança, ela também acaba por entender o conceito de saúde e doença de uma forma totalmente distinta. E, portanto, aquilo que nós podemos começar é entender um bocadinho sobre como é que as crianças, quando se pensa sobre saúde e doença, primeiro tem a ver com o seu desenvolvimento cognitivo e maturacional e depois tem a ver com a sua experiência. Claro, com E certeza. normalmente a experiência que as crianças têm de doença são de amigdalites, otites, são outras histórias, Mais não é? convencionais, claro. Claro. E, portanto, naturalmente, ela não consegue entender porque é que de repente está a fazer determinado tipo de tratamentos que são mais severos. No entanto, também fazendo aqui alguma comparação com os adultos, as crianças utilizam outro tipo de estratégias que os adultos não utilizam. E utilizam outro tipo de estratégias, por um lado, porque também não tem uma história de vida tão alargada, não é? Portanto, está mais limitada em termos de experiências de vida e, portanto, nesse sentido, utiliza muito recursos primários, que são, sobretudo, a distração, o evitar, estar em contacto com situações difíceis ou até, eventualmente, fugir de situações adversas e que são recursos típicos dessas etapas do desenvolvimento e que muitas vezes até se podem mostrar protetores. Agora, quando falamos de cancro pediátrico, estamos a falar do impacto nas crianças, consoante a etapa de desenvolvimento, e claro que quanto mais pequenas são, utilizam mais este tipo de recursos, Claro. mas não podemos esquecer que vamos também trabalhar com os pais, com os irmãos, e Era portanto... isso mesmo que eu lhe ia perguntar. Como é que se gera emocionalmente um diagnóstico de cancro? É mais complexo gerir a componente da criança ou dos pais? Ou seja, nesta jornada, porque acredito que seja uma jornada, é mais complexo controlar as emoções de uma criança que se calhar não tem muito bem a consciência do que está a acontecer, ou dos pais que, enquanto Sim. adultos que são, percebem exatamente o que está a acontecer aos seus filhos. Eu não sei se nós podemos pôr propriamente ao nível da complexidade. Muito bem. Não é? São formas de compreender a realidade e de dar um significado a essa mesma realidade. E o significado que uma criança vai dar, sobretudo se estivermos, por exemplo, a falar de uma idade pré-escolar ou do início da idade escolar, a criança ainda não tem uma percepção do tempo equivalente àquela que nós temos, não é? Claro. E também não tem, numa idade pré-escolar, não tem o conceito de finitude integrado no seu próprio desenvolvimento. E, portanto, muitas vezes falarmos que vai fazer um tratamento que pode demorar 2 anos, para ela 2 anos, 2 meses, uma semana, claro. desde que esteja fora do seu contexto, não é? Que é o seu contexto de casa, naquilo que está habituada a fazer por si, já causa impacto, não é? Cabe-nos a nós ir ajudando e E de conhecendo algum cada uma modo. das crianças e ir adaptando a essas mesmas Pois é muito necessidades. importante essa componente da personalização e já lá vamos. Passava aqui para a Ana, porque há bocadinho tocou ao de leve, mas gostava que falássemos agora um bocadinho mais aprofundadamente para quem nos está a acompanhar também ter esta noção. Quando falamos de cancro em crianças, quais as formas de tratamento? Percebi que eram 3. Quais as formas de tratamento? Essencialmente, grosso modo, quais as formas de tratamento que temos para combater esta doença? Então, como já disse há pouco, temos essencialmente a quimioterapia, que são fármacos dirigidos a estas células loucas que se estão a replicar de forma anómala e que têm várias formas de ser administrada. Pode ser por via endovenosa, através das veias, pode ser oral. E
temos a radioterapia, que é a utilização de radiações para destruir estas mesmas células, e a cirurgia, no caso de tumores sólidos. São essencialmente estes três pilares. Agora, cada vez mais há o pilar também da imunoterapia, da hormonoterapia, mas são pilares ainda em construção. E diga uma coisa, Ana, podemos utilizar em conjunto ou utilizam-se de forma separada? Em conjunto. Pode ser em conjunto e com resultados sinérgicos, diria. Muito bem. Filomena, quais os tipos de cancro mais prevalentes nos mais jovens? Ora bem, temos dois que no seu conjunto, dois que são muitos, cada um deles é muitos, são as leucémias, correspondem, grosso modo, a 25% junto, e outro, mais ou menos um número equivalente em tumores do sistema nervoso central. Podemos dizer que, grosso modo, estas duas patologias, estes dois grupos de patologias, correspondem a metade dos nossos doentes, ou mais ou menos a metade dos nossos doentes. Obviamente são as áreas de que obviamente se ouve mais falar, em que há mais estudos envolvidos, etc. E depois toda a outra filinha, os linfomas, os neuroblastomas, os tumores renais, os tumores hepáticos. Não sei se já reparou que não ouviu falar em cancro de pulmão, cancro do ovário, cancro da mama, não ouviu falar em nada disto. Portanto, são de facto tumores, na sua maioria, tirando alguns tumores ósseos e osteomusculares, são tumores, na sua maioria, que são raros no adulto. Certo. Filomena, mantendo aqui o diálogo entre nós os dois, mas sintam-se, por favor, perfeitamente à vontade, como vos disse no início, para intervirem quando assim entenderem. Mas, Filomena, tanto quanto percebi, no IPO também se recebe frequentemente crianças vindas dos PALOP. E fica com a curiosidade, como é que se chega ao diagnóstico nestas crianças, que caracteristicamente estão em países onde os métodos de diagnóstico não estão tão avançados como em Portugal. Como é que é o diagnóstico deste tipo de crianças? O diagnóstico é catastrófico. Isto é daqueles que estão à vista, não é? E de tal forma estão à vista que muitos deles, e grande parte deles, quando chegam mais ou menos para enfrentar um período terminal de doença. Portanto, não podemos comparar, são duas realidades perfeitamente diversas. Nós podemos dizer, e toda a gente que trata com saúde e doença tem a noção do que é a história natural de uma doença, é a história do que acontece quando não se intervém, e nós temos o que, assim, de uma forma um bocado sarcástica, podemos dizer, o privilégio de conhecer a história natural de uma série de cancros pediátricos, porque de facto é como grande parte dessas crianças nos chega. Portanto, já numa fase muito avançada, porque obviamente que há a noção de que algo se passa com aquelas crianças, só que o percurso até poderá eventualmente, a partir de um determinado momento, até se percebe, só que o percurso que eles têm que fazer até cá chegar é um percurso pautado por tanta barreira, por tanta portagem, por tanta dificuldade, que de facto, quando nos chega, na maior parte das vezes, chegam-nos muito, muito, muito doentes. E reparei que queria acrescentar alguma coisa, Maria de Jesus, força. Era um bocadinho neste sentido, das dificuldades que estas famílias encontram para tentar chegar a um lugar onde pode haver outro tipo de esperança, tipo de solução, não é? Claro. Outro tipo de solução. Falou das famílias, eu gostava que focássemos um bocadinho este aspecto. As famílias acompanham as crianças que são cá diagnosticadas. Sim. E, portanto, durante o período de tratamento estão cá, certo? Como é que é acompanhado? Não está a falar dos PALOP? Sim. As famílias não, quer dizer, acompanha, a regra geral, um acompanhante. Como é que é gerido este processo? Porque nem sempre o desfecho é o mais positivo, não é? Portanto, como é que se gera emocionalmente este processo? Eu ia um bocadinho mais para trás. Força, ia para claro. o momento do diagnóstico. Muito bem. E no momento do diagnóstico, de considerar que, além do impacto do que é receber uma má notícia, não é? Vamos lidar com outro nível de impacto, que é desenraizar uma pessoa que vive num outro tipo de ambiente, com uma outra cultura, onde tem um nível de segurança, porque isto é sempre complicado, mas quando se tem a família nuclear e alargada por perto, à partida é um fator protetor para atenuar sofrimento. Quando a pessoa está totalmente desenraizada, fica muito mais difícil. E, portanto, às vezes, desde lidarmos com mães
que nunca saíram de algumas zonas de África, posso dar o exemplo, ou da Guiné, ou de Cabo Verde, e que até podem ter receio de se deslocar. Nós já tivemos circunstâncias onde vão ter que ir andar de metro, e às vezes até são os voluntários que têm aqui um papel bastante importante de apoio, não é? E de nesse tipo de acompanhamento. apoio, não é? Também da integração da pessoa. Portanto, há um caminho muito longo e difícil a fazer, e o nosso desafio passa um bocadinho por um lado, planear cuidados antecipados, não é? Portanto, reconhecendo as dificuldades pelas quais vão passar, mas não podemos subcarregar as pessoas com essas dificuldades. Portanto, à medida que se vão revelando essas dificuldades, vamos tentando lidar com elas no dia a dia, encontrando as melhores estratégias para lidar com isso. Até porque nunca nos podemos esquecer que nestes casos essas pessoas estão numa realidade muito diferente Exato. da nossa e que, portanto, é Sim. muito complexo essa gestão. Sim, mas também com um outro cenário, não é? Que muitas vezes vêm com esta, além de virem com esperança, mas também vêm muitas vezes por falta de literacia em saúde, Claro. e pelo contexto onde vêm muitas vezes com a ideia que cancro é igual à morte. E que não tem nada E, portanto, que... isso também as perturba bastante perante o processo, que é bastante diferente num outro tipo de realidade, onde há outro tipo de confiança. Diga. Se umas vezes têm de facto essa noção que cancro é igual à morte, outras vezes trazem uma noção, vêm com uma noção que para nós muitas vezes é mais Fazemos um perturbadora, milagre. que é a noção de que chegamos. Há esperança, aqui está a solução. Chegamos. Pronto, e depois vem a clássica frase do morrer na praia, não é? Portanto, muitas vezes é mais difícil para uma família encaixar a noção, depois de todo aquele esforço brutal que fizeram para cá chegar, encaixar a noção, então chegámos e agora, mas não se salva, não opera, não trata. Certo, mas Filomena, deixa-me perguntar, há casos de sucesso também vindos dos PALOP, certo? Alguns. Mas há. Ok, muito bem. Tranquiliza-me saber que há, porque de facto continua a haver esperança. Podemos, neste momento, não temos dados atualizados, mas podemos, sei lá, se compararmos os miúdos todos que vieram nos últimos anos, e isso está tudo bem documentado, nós conseguimos ter uma sobrevivência, por exemplo, das crianças de Cabo Verde muito semelhante à nossa, ou perto da nossa. E depois temos a sobrevivência das crianças da Guiné e das crianças de São Tomé, que é tremenda. Claro, compreendo. Portanto, há um grande hiato entre uns e outros. Claro que sim. Maria, já há bocadinho falávamos ainda desta componente das famílias. Gostava que olhássemos agora um bocadinho para as crianças, porque quando falamos de cancro infantil, muitas destas crianças já estão em idade escolar e por isso pergunto-lhe, durante os tratamentos elas continuam na escola, continuam a poder ir à escola? Continuam a poder ir à escola, que é fundamental. E aqui também para a Ana, não é? claro, por favor. Eu já passo. Claro. Continuam a ir à escola, é fundamental, porque lhes dá uma percepção de normalidade. Não é? E esse é o maior desafio para qualquer um de nós, trabalharmos dentro do serviço. Que se estamos preocupados com o tratamento, estamos preocupados com bem-estar e qualidade de vida e promovemos isso. Claro que e eu já vou passar a palavra às pediatras que irão explicar isto melhor, que há determinado tipo de momentos que podem continuar a escola, mas sem estar fisicamente na escola. Portanto, há momentos em que elas terão que ser acompanhadas pelas nossas professoras na escola do IPO, que fazem a ligação com a escola de origem e depois, posteriormente, integram a sua escola de origem. E as escolas de origem estão sempre preocupadas em dar a melhor resposta possível. Agora, isto vai depender também do tipo de tumores. Eu julgo que a doutora Ana estava com vontade de agarrar nesta questão. Depende de tantas coisas. Eu estava a pensar que nós só valorizamos verdadeiramente a normalidade quando a perdemos. E quando a perdemos queremos todos voltar à normalidade e adoramos as rotinas da normalidade. É um enorme desafio, depois do diagnóstico, conseguir organizar o tratamento e o regresso à normalidade, que nem sempre é fácil. Primeiro, o tempo de regresso, porque às vezes numa fase inicial, ou na maior parte das vezes numa fase inicial, os tratamentos são muito agressivos e aí é de facto muito difícil voltar à escola, voltar às atividades lúdicas, porque não há condições. Não há condições. E depois, quando começa a haver condições clínicas para isso acontecer, há que ajustar toda a sociedade à nova normalidade.
que é uma nova normalidade física, não é? Por exemplo, a questão do cabelo é uma questão muito relevante, a questão do aspecto físico, ou porque aumentaram de peso, ou porque perderam, ou porque as coisas são diferentes. Tocou em um aspecto relevante e gostava de vos perguntar, às vezes as crianças conseguem ser um bocadinho cruéis umas com as outras. E, portanto, pergunto se durante um período de tratamento, se já vos... ainda bem que discordou de mim, adoro quando discordam. Acha que não há lugar à estigmatização social por outras crianças? Claro que sim, mas olha que menos do que nós julgamos. Sério? Os adultos Isso é incrível. fazem mais estigma do que as crianças. Sim, Uau! está mais. Ou seja, as crianças são mais inclusivas do que propriamente os adultos. São. Maria de Jesus também contacta com essa realidade na sua atividade. Muito bem. Ana, gostava de lhe perguntar, e dei por mim há bocadinho a pensar, quando falava do tratamento, dei por mim a pensar que tratar uma criança é diferente de tratar um adulto por várias ordens de razão, uma das quais, corrija-me se estiver errado, mas penso que temos de ter em consideração a vida que esta pessoa terá pela frente. Portanto, tem uma idade ainda muito precoce e, portanto, terá longos anos pela frente se as coisas correrem bem. Portanto, pergunto-lhe, em primeiro lugar, se temos isto em consciência quando definimos um tratamento e quais é que são as consequências do tratamento do cancro numa criança. Já percebi. Ainda bem, fico descansado. Sim, mas é assim, primeiro o objetivo é sempre tratar. Muito bem. O objetivo número 1 é curar. O objetivo número 2 é curar ao menor preço possível. Certo. Não é a todo o preço, porque em oncologia pediátrica interessa-nos a sobrevida, mas interessa-nos uma longa sobrevida, idealmente com qualidade de vida. Portanto, talvez ainda mais do que os nossos colegas que fazem oncologia de adultos, em oncologia pediátrica nós preocupamos-nos muito com os efeitos secundários a médio e longo prazo das terapêuticas que fazemos e estamos continuamente a tentar adaptá-las para curar primeiro. Isso é o primeiro objetivo, mas minimizar até onde for possível os efeitos negativos dessas terapêuticas que têm que ser feitas. Isso para nós é extremamente importante. Mas pelo que percebi, a componente económica aqui também é importante e é tida em linha de conta quando definimos um tratamento. Há pouco referiu que uma das componentes era tratar e depois tratar com o menor custo possível. Ao menor custo possível, no sentido de custo de saúde. Muito bem, fico agora um bocadinho Jamais. mais descansado, porque a componente económica não me fazia sentido. Não Neste podemos âmbito. fazer esse Ótimo, tipo de ótimo. Acho que contas. até para quem nos está a acompanhar é Ao um menor descanso. custo em termos de secundarismo. Muito bem. Portanto, temos sempre essa componente em consideração. Filomena, falou ao início que um dos tipos de cancro mais comum, corrija-me se estiver errado, são as leucémias ou leucemias, e, pelo aquilo também que eu percebi do estudo que fiz, uma forma de tratamento é através do transplante. Como é que é o processo para encontrarmos um dador? Deixa-me primeiro que tu dizer uma coisa. Força. Transplante é o finalmente. É a última linha. Okay. Exatamente. Última, cada vez, tendencialmente, cada vez menos necessário, não é? E, portanto, o transplante não pode nunca ser aquilo que surge como... quando uma criança chega doente, há muita noção, e a nível da população já houve mais, apesar de tudo. E o transplante nunca é a primeira conversa. Portanto, o transplante pode entrar em primeira conversa em situações raríssimas. No fundo, há N fases de seleção de gravidade e de agressividade da doença, até que finalmente é decidido o grupo que precisará do transplante para melhorar as suas hipóteses de sobrevivência. O transplante não é a cura da leucémia, é um tratamento mais agressivo. Não é? Porquê é que é mais agressivo? Por exemplo, quando nós fazemos quimioterapia, e quando estava há bocado a falar de quimioterapia no adulto, quimioterapia da criança, obviamente que os tumores da criança são mais sensíveis à quimioterapia, mas também a criança tem menos daquilo que costuma dizer cadastro de órgão. Isto é, o adulto já tem algum toque no fígado, algum toque no coração, algum toque no pulmão. Portanto, no fundo, já funcionou, já gastou. A criança está mais virgem de agressões e é também um dos componentes pelos quais ele tolera. Mas se nós subirmos as doses até um determinado momento, uma determinada dose, obviamente,
essas doses serão letais. Portanto, temos que ter algo que garanta que se pode fazer esse tratamento mais intensivo e aí, quando ele é necessário, aí entra o transplante. Como se encontra o dador. Portanto, houve uma explosão de dadores, de pessoas a fazerem o seu registro e, de facto, a questão a resposta é relativamente rápida, se há, Com base nas bases de dados internacionais, nacionais e internacionais, nacional e internacional, sim, senhora. em que é feito de imediato, pronto, as pesquisas são feitas nessa sequência. Maria de Jesus, deixa-me perguntar, de há bocadinho falávamos que nem todos os desfechos, infelizmente, são positivos. Gostava que nos explicasse como é que se gera emocionalmente, como é que se apoia emocionalmente um pai e ou uma mãe que perdem um filho em consequência do cancro. Em primeiro lugar, com profundo respeito por o sofrimento do outro. Nós, felizmente, não sabemos o que é. A experiência dá-nos uma dimensão do que é calcular, daquilo que nós conseguimos calcular desse nível de sofrimento. E não há nenhuma forma... nem padrão, eu diria mais padrão. Não há nenhuma forma de padrão de chegar a estas famílias. Eu julgo que a melhor forma é, sobretudo, de começá-las a acompanhar e de estar ao lado delas, reconhecer com as exigências que vão lidando no percurso da doença, porque nós não estamos só a falar das questões da perda, nesse momento vamos lidar com perdas antecipatórias, não é? E já com significativas mudanças no seio da família, não é? E, portanto, muitas vezes, até do ponto de vista emocional, já estamos a lidar com stress cumulativo, não é? Isto é como se fosse uma montanha russa com muitas situações adversas, outras tantas em que são capazes de gerir as mudanças e ter mais esperança, ir lidando com esses processos, mas esse stress cumulativo vai trazendo exaustão. E, portanto, também isso é tido em consideração. Portanto, chama-nos a atenção para cuidarmos destas famílias, e aqui é um cuidar de toda a equipa, não é? Cada um o fará da forma em que melhor consegue e com as ferramentas que tem, mas, sobretudo, apoiar no antes e no depois. E mesmo, claro, que nós muitas vezes temos famílias que podem não querer o nosso apoio específico dentro da instituição, e é legítimo, mas não é? que é legítimo, não é? E que isso precisa de ser respeitado. Há outras que querem esse tipo de apoio, portanto, o trabalho que precisamos de fazer é também algum trabalho junto da comunidade para encontrar esse tipo de resposta, mas, sobretudo, uma grande disponibilidade para apoiar... Que é a palavra-chave aqui também neste processo. Sim. Muito bem, vou agora também, para quem nos está a acompanhar, dar uma informação que julgo ser relevante, sobretudo para quem tem uma carreira na componente da investigação. No site da Liga Portuguesa contra o Cancro é possível submeter candidaturas até ao dia 5 de outubro no âmbito da Bolsa Sarcomas Pediátricos Nono. Portanto, os investigadores que nos estão a acompanhar queiram, por favor, aceder ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro e que desenvolvem, claro, a sua atividade nesta área para poderem eventualmente submeter a sua candidatura. Ora, Maria de Jesus, sei que é fundadora da Academia Portuguesa de Psico-Oncologia, o que me pareceu sobejamente interessante. Diga-me, mesmo depois de tratado, o cancro pode deixar sequelas a nível psicológico e emocional? Sim, pode deixar sequelas boas e más, não deixa só más. Felizmente, O que eu julgo que é bastante importante. Claro. Quer dizer, deixa sequelas no sentido em que há uma etapa do desenvolvimento em que a criança deveria de estar a cumprir essas etapas de desenvolvimento no seu percurso natural da vida e que efetivamente é interrompido. E, portanto, vai depender da forma como ela lida com a doença e com a forma também como a família e a comunidade vai apoiar, não é? E, portanto, traz efetivamente sofrimento e esse sofrimento pode-se traduzir em níveis de distresse mais elevados, e aqui estamos a falar sobretudo de níveis de maior ansiedade e depressão, mas isso não tem que implicar, de algum modo, não tem que ser determinante de um stress pós-traumático. Pode ser condutor daquilo que é um crescimento pós-traumático. Mas e se for no caso dos pais?
também pode acontecer de igual modo. O que nós sabemos, deixe-me só fechar Claro, esta com questão certeza, das claro que crianças, sim. eu já vou aos pais, porque há aqui fatores São distintos, claro. Mas aquilo que nós sabemos é que é possível, não descurando esse impacto e o sofrimento, é possível fazer crescimento pós-traumático e desenvolver capacidade de resiliência e de lidar com os diversos desafios com os quais estes jovens lidam. E um bom exemplo disso são uma grande parte dos Barnabés, que é um grupo de apoio da Acreditar, que é a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, onde têm sobreviventes que aceitam esse desafio de ajudar outros jovens que lidam com este impacto e ajudá-los a lidar com os desafios no percurso da doença. Em relação aos pais, nós vamos estar a lidar aqui com outros contextos. A investigação tem-nos dito que a forma como os casais ou como os pais lidam com o momento do impacto do diagnóstico pode ser determinante pela forma como depois vão lidar no percurso da doença. O que nos chama muita atenção para os modelos que são criados, os modelos de representação daquilo que são essas mesmas vivências e depois a tradução disso no dia-a-dia, significa que nós precisamos de atuar muito em fases iniciais. Claro. Não é? Porque estamos a falar de doenças crónicas, onde há mudanças significativas e às vezes podemos enraizar mudanças que podem ser profundamente transformadoras dentro do seio da família. Deixa-me aqui perguntar à Filomena, porque há bocadinho falava da componente de voluntariado, nomeadamente quando falávamos nos PALOP, em que a componente de voluntariado às vezes ajudava em alturas mais complexas. É possível fazer voluntariado no IPO e ajudar especificamente pessoas que estejam a passar por cancro, nomeadamente infantil? É possível, por acaso, acho que não fui eu que falei, mas não é importante. Claro que é, e há duas formas de o fazer. Neste momento é um bocado difícil falar nisso, na medida em que o voluntariado, a parte da presença, o voluntariado de presença, foi suspenso com o confinamento. Sim, e ainda não foi devolvido à normalidade. Mas obviamente Faz falta? Faz Notava a imensa diferença, falta, Ana? faz imensa falta. Mas a que nível é que notava essa diferença? Ou seja, qual é que era a intervenção destas pessoas que generosamente apoiavam quem mais precisava? Tirar o foco da doença, pôr o foco noutras coisas, em pequenas coisas, na história que se lê, no jogo que se pode fazer, nos pais que podem sair momentaneamente para ir jantar com, por exemplo, outros pais de crianças internadas ou com pessoas da família, tirar o foco da doença. E o voluntariado dos Barnabés especificamente, por tudo, sobretudo pela existência deles, por estarem lá, por serem sobreviventes. Só o exemplo de existirem Inspira, não é? é inspirador e é muito importante. Tenho uma última pergunta para as três e gostava genuinamente que terminássemos, aliás, com uma palavra de esperança e incentivo. E por isso gostava de perguntar às três, cada uma responderá então sequencialmente, o que é que gostariam de dizer aos pais e às mães que nos estão a acompanhar e que podem estar a passar por um dos desafios como os que acabámos de falar. Que palavra de esperança e incentivo é que gostavam de deixar? Começo pela Maria de Jesus. Acreditar. Acreditar. Palavra muito forte. Acho que acreditar que é possível ultrapassar, acreditar que trabalhamos todos em conjunto, não é? E que há momentos em que mesmo a equipa, cada um tendo o seu tipo de especialidade, não é? Há momentos em que a equipa está em conjunto a debater o caso de cada um dos vossos filhos, não é? E que há uma preocupação essencial em ir ao encontro, por um lado, como dizia há pouco a colega, por um lado ir à procura da cura, mas também de procurar a questão de avaliar o custo-benefício e de procurar o melhor bem-estar. Portanto, acreditar que todos em conjunto procuramos o mesmo. Muito bem. Filomena. A noção do conjunto eu penso que é extremamente importante. Aliás, há algumas coisas quando se recebe pais que são um bocadinho chave. Porque uma coisa é a noção do conjunto, a noção da equipa que está a trabalhar. A equipa
da qual fazem parte os pais, a noção de que nunca nos apropriaremos da sua dor, no sentido em que ninguém pode dizer eu sei o que está a passar. Isso é algo extremamente que corta a confiança. Portanto, nós não sabemos, ninguém sabe, mas respeitamos isso, também já conversámos sobre isso. Ter a noção que, dar-lhes a noção que a guerra, obviamente é uma guerra, é uma batalha, não podemos rehusar o percurso, mas há batalhas que são travadas para ganhar, há guerras que são travadas à partida com a noção de que a vitória é aquilo que vai acontecer. E, portanto, é nesse sentido que as pessoas não podem, de facto, ter uma visão rosada do percurso. O percurso é muito mau, mas nós vamos chegar lá. É para isso que aqui estamos. Estamos aqui. Todos nós. Portanto, no fundo, muito obrigado, Filomena. É isto. Ana, que palavra é que gostava de deixar a quem nos está a acompanhar? Acreditar, viver um dia de cada vez, saber que estamos lá essencialmente para curar, mas se não for possível para cuidar, sempre cuidar. Muito obrigado às três pelo vosso contributo. Tenho a certeza que esta conversa ajudou a que todos nós possamos compreender melhor as particularidades, as formas de tratamento e também as técnicas que em conjunto podemos utilizar nesta jornada que por si só já é bastante desafiante. Mas acima de tudo acho que terminamos com uma dose de motivação e esperança e que portanto o propósito das segundas de conversa está cumprido. Muito obrigado uma vez mais. Obrigada. Ora, e chegamos assim ao final de mais um episódio das suas segundas de conversa, desta vez subordinado ao tema Cancro. Infantil és tu ou sou eu? Deixe-me recordá-lo que poderá rever este episódio no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro, não só este, como todos os outros que tivemos a oportunidade de lhe oferecer até então. E mais do que isto, pode também ouvir novamente este episódio na próxima segunda-feira, a partir das 3 horas na antena da TSF, episódio esse que ficará também disponível nas plataformas de podcast e no próprio site da TSF. Por isso não perca. Olha, até eu que estive aqui vou ouvi-lo novamente. Portanto, acho que tem que fazer o mesmo, que tem que se juntar a mim. Ora, resta-me agradecer uma vez mais, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, a este espaço incrível onde nos encontramos, o Tubikid, às nossas ilustres convidadas e também ao importante apoio que recebemos por parte da Sanofi. Ora, e agora, aqui entre nós que ninguém nos ouve, não diga a ninguém que eu fiz isto porque senão depois é um problema, mas aqui entre nós que ninguém nos ouve, já temos data marcada para o próximo episódio das segundas de conversa, que vai ser no dia 31 de outubro, subordinado ao tema Cancro da Mama. Vou-lhe também dizer o título. Mês Rosa, o que traga ao peito. E vamos estar à conversa com o oncologista Luís Costa. Quanto a mim, agradeço-lhe por ter estado desse lado, a investir em si, e já sabe que conto consigo para o próximo episódio das segundas de conversa. Até lá, fique bem.